Ariston, meu amigo, você tá bonito. Seja bem-vindo a mais um programa, meu caro. Como vai, Juca? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Tudo maravilhoso, meu amigo. Tem coisa acontecendo aí na política do estado do Rio. O que você tem a dizer? Muita coisa. O que está havendo na política do Rio de Janeiro é uma faxina. O governador que entrou, o desembargador Ricardo Couto, pegou a vassoura do Jânio e começou a varrer. E está tirando gente do caminho. Parece que são 1000 demissões de fantasmas. Se eu fosse ele, eu abriria um pequeno departamento num cemitério desse aí e obrigava os fantasmas a irem lá bater ponto. Isso ia ser interessante, porque ia ser um ponto turístico para a população e a maioria deles ia ficar envergonhado e abandonar o emprego. Quem é fantasma vai bater ponto no cemitério. Não é possível estar ganhando dinheiro da gente sem levar punição nenhuma. Mas por falar em punição, foi preso o deputado Tiago Rangel. É um grandalhão que vivia dando entrevista na Assembleia, falando mal do Lula, falando mal da esquerda, dizendo que só tinha ladrão, que ele era um exemplo de deputado que trabalhava para as bases. Está preso, está em cana, eu não sei nem porquê, mas são tantos os motivos que ele devia passar um bom tempo lá de férias. Aliviava a gente daquelas aparições na televisão que ele mais parecia um troglodita. Então o Rio de Janeiro, em boa hora, chegou o desembargador Ricardo Couto, está limpando a área para o novo governador ter um campo mais propício para plantar. Ele está arando. O que chegar vai plantar e vai desenvolver uma plantação que vai ser boa para toda a população. Comida, trabalho, saúde, transporte. Essa questão do transporte é fundamental. Por que nós não temos o trem elétrico? O trem, eu não estou falando em metrô, nem estou falando em... Eu estou falando no trem elétrico funcionando de Itaboraí até as Barcas. Por quê? A linha está lá. Roubaram os trilhos, repõem os trilhos e botam o trem para funcionar. Ganha-se muito tempo para a população. Esse trajeto feito por ônibus deve dar mais ou menos 1 hora. Por trem deve dar uns 25 minutos, porque não tem parada. Por que não se faz isso? Isso é uma coisa imediata, é vontade de fazer. Eu vou dizer a você por que não faz. Não faz porque as empresas de ônibus pressionam para que isso não aconteça. Evidente, lógico, claro, tem que ter coragem, tem que chegar no governo e fazer as coisas acontecerem. E é isso que vai fazer o Rio de Janeiro melhorar. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê, Juca? Porque pior não pode ficar. Já está num ponto que o governo está mandando uma parte pela milícia, outra parte pela polícia, e a parte que sobrou para a política está sendo consumida por aqueles que empregam as suas famílias, que dão os seus golpes, que preparam bolsas de dinheiro para as eleições para voltarem a mandar. Chega dessa gente. O povo tem que estar de olho aberto. Dá um não a quem tem mandato hoje. Quem tem mandato na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal do Rio de Janeiro tem que receber um cartão. Cadê o cartão? Está aqui o cartão. Cartão vermelho para essa turma. Não é possível. Vamos votar? Não.
para eles não voltarem a ter posição de mando no estado do Rio de Janeiro. Eles são o atraso. E é disso que nós temos que nos livrar. Ariston, tem muita coisa aí que não tá boa e tem que mudar. E vem eleição para isso. Vamos falar dos candidatos? Quem é que a gente pode escolher, Ariston? Eu acho cedo ainda. Ainda estamos nas pré-candidaturas. Deixa correr o tempo um pouco, passar mais água debaixo da ponte, como eles dizem, para a gente começar a discutir esse assunto. Mas vamos voltar ao Rio de Janeiro. Eu vinha hoje pela orla, passando. Você não vê mais o mar, você não vê a areia. Você vê um quiosque com a frente na Avenida Atlântica de 25 metros. 25 metros. É mais do que qualquer restaurante no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso às custas de quê? De interesses, de propinas, de processos mal instruídos, porque não é isso que prevê a legislação. Nós temos que limpar as praias, temos que trazer esses shows para o aterro. Por que não o aterro? É um lugar propício, mais central, as pessoas chegam melhor e acaba aquela bagunça em Copacabana, que é uma verdadeira bagunça. E vou dizer mais ao senhor e a senhora que estão me assistindo. Depois de um show desses, no dia seguinte, nos dias posteriores, não vá a Copacabana, porque Copacabana parece um banheiro público. O cheiro de xixi toma conta da praia de Copacabana, de toda Copacabana. Então vamos evitar esse mal-estar, vamos evitar essa incivilidade e vamos fazer com que o povo curta o Rio de Janeiro como a melhor das praias. Olha o que é que nós falamos já. Nós falamos aqui no trem que vem de Itaboraí, passa por São Gonçalo e chega às Barcas. Nós falamos aqui das praias limpas. Nós falamos aqui do não para os déspotas que estão na Assembleia e na Câmara Federal. Nós vamos falar mais ainda o seguinte: por que nós temos que suportar esse barulho dessas motos envenenadas de playboys que querem se mostrar? Por que nós temos que viver embaixo dessa agonia? É simples, basta um decreto do governo. Aliás, o doutor Ricardo Couto podia fazer isso agora. A partir de outubro, está proibida circular no Rio de Janeiro qualquer motocicleta que tenha o barulho além do permitido pela lei. Ele pode fazer isso de imediato. Quem é que vai se desagradar com isso? Esses playboyzinhos que querem, através do barulho, dizer que existem. A cidade precisa ser uma cidade limpa, bonita, alegre, decente, alegre, uma cidade alegre. Ninguém pode ser alegre com os ônibus sem ar-condicionado, cobrando tarifas caras, com o metrô sendo o metrô mais caro do Brasil. Não é possível isso. Com a praia tomada por comerciantes e ladravazes. Vez por outra a gente vê nos jornais um golpe que caiu um turista, comprou uma Coca-Cola, assinou uma notinha, veio 10 mil reais na conta dele. Vamos nos livrar dessa gente. E só é possível dando exemplo. E esse governador que está aí provisoriamente, é uma pena ser provisoriamente, mas é assim a lei. Esse governador poderia abrir um bom caminho, deixar algumas marcas que o próximo teria que seguir. Uma delas é essa: chega de barulho em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, na Tijuca, em Botafogo, na Zona Norte, em todos os bairros. Não é possível que isso continue acontecendo. Isso é meia dúzia querendo se mostrar, dando cavalo de pau,
fazendo estripulias, arriscando vidas. Para quê? Para dizer que ele é o tal? Vá para o diabo, vá fazer sua festa em outro lugar. Aqui, não. E o governador em exercício, Ariston, eles queriam verba do governo do estado para o show da Shakira. Ele disse, não, e não deu. Fez muito bem, é muita grana que queriam É tirar. um absurdo. Só do governo estadual, eles queriam levar 5 milhões de reais. Dizem que só pagamento de cachê nesse show da Shakira foi mais de 20 milhões de reais. Fora tudo. Para se ter uma ideia, que não veio em lugar nenhum essa notícia, mas que é verdade, o Copacabana Palace ficou fechado por 5 dias para turistas. Ficou todo reservado para os hóspedes recomendados pelo governo do estado. Sabe quem está pagando isso? O senhor. O senhor está pagando isso. Esses desacertos têm que terminar no Rio de Janeiro. E para isso não precisa ser machão, para isso não precisa dizer que é bom de briga, que é Thiago Rangel, que faz, que acontece, que é dono do Rio de Janeiro, porque é bom de briga, é bom de pistola. Chega, nós queremos ver um Rio de Janeiro da paz. E a paz se constrói através de ações em prol da população. Vamos pegar esse dinheiro da festa da Shakira e vamos transformar em casas populares. Ninguém sabe por que o Rio de Janeiro é cheio de favela, pois devia saber. É cheio de favela porque é um lugar onde o povo pode ir, morar, criar seu filho, ter sua mulher, sua família, porque não há um outro lugar, não há política habitacional. Com esse dinheiro gasto numa festa dessa, se faz aí em torno de 2, 3 mil casas, 4 mil casas até. Nos Estados Unidos, nas grandes cidades americanas, Miami, Los Angeles, Chicago, Nova York e outras tantas, umas 10 cidades americanas, a burguesia, os ricos moram no subúrbio e os menos favorecidos moram nas cidades. Por que isso? Porque nas cidades já há um plano pronto de esgotamento sanitário, de trânsito, de transporte. E, enquanto isso, no subúrbio, o que se colocou foi trem de boa velocidade e boas estradas. O rico entra no trem com 20 minutos e ele está no centro de Nova York. Essa aqui é a verdade. Isso não podia ser no Rio de Janeiro? Podia. E não podia ter menos favela? Podia. É só o governador querer. Isso parte do governo do estado. Abrir residências populares em áreas próximas à cidade do Rio de Janeiro, colocar lá hospital, colocar lá posto de saúde, colocar delegacia de polícia, fazer com que o estado fique bem arrumado e colocar um trem de boa velocidade. Não precisa ser de alta, não, de boa velocidade, porque assim o povo vai viver melhor, vai ter a sua casa, vai ter o seu quintal, pode plantar a sua árvore, pode criar seu filho, e indispensável nesses lugares, ouviu, Juca? Área de lazer, a população precisa disso, precisa poder reunir sua roda de samba, precisa poder tomar seu sol com os amigos. O ideal era que tivesse até uma piscina pública. Não é caro isso é barato. É 50 vezes menos do que um pagamento de um cachê desse, só a cota do Rio de Janeiro, só a cota do Rio de Janeiro. Tudo isso é possível de ser feito. E nós vamos votar num candidato que se comprometa a fazer isso.
e vamos indicá-lo no momento certo. Agora está cedo, ninguém sabe nem quem são os candidatos. Há 2 nomes bons aí em cogitação. Um é o Eduardo Paes, o outro é o Antony Garotinho. Vamos ver se aparece mais gente decente. Vamos aguardar agora como se compõe esse eleitorado para escolhermos e aí conversarmos sobre isso e sobre plano de governo. Muito bem, Ariston, eu quero ouvir mais essas suas ideias. Mas daqui a pouco, no outro bloco, vou beber uma aguinha e você também. Você aí de casa vai beber uma aguinha. Voltamos já. Estamos de volta, Ariston. Continua que o papo tá muito bom. Então vamos lá, vou pegar no papo que nós estávamos anteriormente. Em primeiro lugar, eu quero dizer a esse senhor Rangel, Tiago Rangel, que eu nem conheço ele. Eu estou falando em notícias que estão aí nos meios de comunicação. Foi preso por corrupção na educação. Agora o senhor imagina, com a educação ruim que nós estamos, ainda aparece alguém lá roubando o dinheiro da educação. Ah, por amor de Deus, tenha vergonha na cara, deputado. Não é possível que isso aconteça desse jeito. Nós podemos, se você quiser, você tem um problema na sua carteira de motorista ou com o seu carro. Se você quiser resolver, eu lhe dou o endereço agora. Você resolve imediatamente. Vá para a frente do Detran, que em 2 minutos você está cercado por 2 ou 3 despachantes, todos lhe cobrando um bom dinheiro para resolver o seu problema. E o que é grave, você concorda e eles em minutos vão lá dentro e resolvem o seu problema. Se você não fizer isso, você passa o dia sendo jogado de balcão para balcão. É uma coisa combinada, ninguém é criança para achar que isso acontece por acaso. Isso é combinado. Um lugar de corrupção plena é o Detran. A educação, a saúde. Teve gente aí que vendeu até AIDS. Vendeu AIDS, porque os implantes são feitos depois de submeter o órgão a ser transplantado a laboratórios que atestam a qualidade do órgão. Um desses órgãos era da família do deputado Luizinho, deputado federal Luizinho. Eu não sei porque ele tem esse nome, ele é um médico, é uma pessoa que se diz importante, renomada, líder de um partido, mas o doutor Luizinho transferiu, a família dele, melhor dizendo, transferiu para os hospitais que fazem a doação os órgãos contaminados com AIDS. Com AIDS, esses órgãos foram implantados e os pacientes morreram de AIDS. Como é que essa gente pode representar a gente? Eu lhe pergunto, como é que um cidadão desse pode representar o povo? Se ele está ali tirando partido de tudo, até vender AIDS ele vende. Por amor de Deus. Agora, não vamos tirar a nossa responsabilidade. Nós temos que aprender a escolher melhor. Aí diz o senhor de lá, bom, mas acontece que quem indica essas pessoas são os partidos. E chega em número reduzido e fica difícil escolher o melhor, mas tem. Mesmo entre essas pessoas, tem gente muito melhor do que essa súcia que está aí. Isso é uma quadrilha. O que está aí, esse deputado Tiago Rangel é da turma do Bacelar, lá de Campos. Veio como vereador de lá, aqui deputado estadual e agora manda no estado. Mandava, já não manda mais. Vamos bater palmas aqui para os agentes da segurança. Eu não sei se foi Polícia Federal ou se foi Polícia Estadual, não sei quem foi, mas devo dizer que merecem aplausos. Merecem aplausos. Vamos tirar de circulação
essa gente que não presta. É isso aí, Ariston. Agora tem outra coisa que está incomodando o bolso de todo brasileiro. É o preço da gasolina, Ariston. E aí? É verdade, mas não está só incomodando o nosso bolso, está incomodando o bolso de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E no Brasil, por incrível que pareça, ainda foi o preço que menos subiu. Nesses outros países, há países que fecharam até departamentos importantes, como a assistência pública aos acidentados, aos doentes, como a polícia agindo menos, porque não tem dinheiro para gasolina, que é muito caro. Assim estão os Estados Unidos. É tão grave esse assunto que nos Estados Unidos, um país milionário, que as pessoas ganham bem, o senhor Trump teve a sua popularidade reduzida de 65% para 30%. E daqui a pouco vai perder até a eleição de meio do ano para a Câmara e para o Senado. Com isso, quem se prejudica é o partido dele e os republicanos, e ele, nos 2 últimos meses, com certeza vai perder qualquer situação de uma boa governança. Ele está cavando este caminho, ele está caprichando nisso. A cada dia que passa, ele ameaça um país de invasão, de tomar as terras, de ocupar. Fez isso com a Groenlândia, fez isso com a Venezuela, com o Panamá, agora está dizendo que vai invadir Cuba. E já há até quem diga que atrás das terras raras brasileiras ele poderá se aventurar. Ora, por amor de Deus, Trump, tenha juízo, vá procurar sua turma, não venha perturbar a vida de ninguém. Já chega o que você fez no mundo, primeiro com os tarifaços e agora com a guerra contra o Irã. E aparece agora em público dizendo: eu garanto a passagem no Golfo de Hormuz. Não garante nada, você não garante nem a sua passagem. Você está escondido dentro de casa, porque cada vez que bota o rosto, aparece alguém para atirar em você. O que nós devemos condenar. Política não se resolve com bala, política se resolve com voto, política se resolve politicamente, não é violentamente. Mas ele está cavando isso, ele está cavando essa situação que ele vai terminar sem poder andar na rua nos Estados Unidos da América do Norte. Um grande país, podia ser exemplo para o mundo, tinha uma democracia respeitada. Ele agora tem ingerência na Corte Maior Americana, nos ministros da área jurídica e em todos os outros setores da vida pública. Ele simplesmente demite, bota na rua, vai embora, tchau, você não presta. Ainda diz isso: você não presta, você não é um bom homem. Ele tem um linguajar que chega a ser bem diferente do nosso. Você não é um bom homem, e aí caneta e bota a pessoa na rua. Isso é o caos da civilização. Isso não pode acontecer. Nós temos que barrar isso enquanto há tempo. Agora ele está também enfrentando as ideias do Papa. Segunda vez que ele fala, critica o Papa, Ariston. Ele critica qualquer um. Ele critica os imigrantes. Os imigrantes são aqueles que fizeram os Estados Unidos. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele. Os Estados Unidos eram um país de indígenas. Eles mataram todos eles com aquela cavalaria azul e ocuparam da forma que quiseram. Não é possível. Ele acusa o Papa de não ser um bom homem, do irmão do Papa ser melhor do que o Papa, criando uma intriga familiar, uma coisa menor. Trump,
Toma jeito, para de inventar, você não engana mais ninguém. O povo não acredita mais em Papai Noel. Com toda a modernidade, Ariston, você concorda que o mundo está ficando muito pior de se viver? Não tenha dúvida, mas são essas coisas, porque o meu vizinho é uma boa pessoa, os meus familiares são boas pessoas, as pessoas que eu conheço são boas pessoas. Você, Juca, é uma boa pessoa, embora você more no espaço sideral, mas você é uma boa pessoa. Por que cerca o Trump sempre gente que não presta? Os que não prestam estão no governo do Rio de Janeiro. E o desembargador Ricardo Couto está cuidando de tirá-los. É uma meia dúzia se comparar com a totalidade da população. Abre aí um presídio só para políticos, governador, e bota eles lá. Vai ser ponto de visitação. Vai virar um ponto de referência. Os turistas vão chegar aqui, todo mundo vai querer ir lá olhar para a cara dos presos. E com certeza eles estão no número que ocupam facilmente um presídio de 10 mil lugares. Vai virar igual o Museu de Cera, né? O pessoal vai lá, só que eles estão vivinhos ainda. Muito boa a sua ideia. É boa ideia, eles estão vivos, mas já estão meio sem poder, né? No Rio de Janeiro eles já estão desequilibrados. No Brasil tem a Papuda também, em Brasília. Então, pode levar para Papuda também. Tem muita gente que já foi preso lá que está precisando de companhia, conversar, senão não sai do hospital. Toda hora está no hospital. Então, a Papuda também é um lugar para se levar essa gente. Tem muito presídio aí que pode dar uma colocada de alguns aqui, outros ali, porque aí fica mais um roteiro turístico nacional, né, Ariston? Seria realmente um ponto turístico. Todo mundo ia visitar. Ah, eu queria ver o Thiago Rangel, tá lá. Eu queria ver o Bacelar, tá lá. E aí vai. Não é mais o Fernandinho Beiramar, não é mais essa gente não. É o pessoal que estava na política. Dá para encher uma penitenciária. 10 mil lugares, eu garanto aos senhores, serão todos ocupados. É, Ariston, você tem ideias fenomenais. Só que nosso programa está chegando ao fim, meu amigo. Semana que vem eu quero mais ideias como essas. São excelentes. Deixo aqui o meu abraço para você, Ariston. Eu também deixo o meu abraço para você. Deixo o meu abraço para os telespectadores que estão nos vendo. São inúmeros. Aliás, eu queria falar aqui para o nosso diretor, o Marcelo Ribeiro, que esta semana eu fui abordado por umas 3 ou 4 pessoas falando no programa que comemorou um ano de aniversário, que é o nosso programa. Seu programa fez sucesso, Marcelo. Parabéns. É, Ariston, mais pra frente a gente faz outras retrospectivas, né? Porque tem muita coisa legal nesse um ano que a gente já completou. Maravilha! Ok, um abraço para todos. Dizer da minha alegria de saber que tem muita gente já vendo o nosso programa. Ok, meu caro. Abraço pra vocês, galera. Até o próximo programa.